Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa versão brasileira é traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 273, e hoje vamos ler só um capítulo de Neemias, o capítulo 3, só um capítulo de Zacarias, que é o último capítulo, o final do livro de Zacarias, o capítulo 14, e Provérbios 20, versículos de 23 a 26. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos, ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, e fazendo isso, todos os dias você vai receber R$100 na sua conta do banco direto. Não vai não. Mas olha, você vai receber os episódios aqui do podcast, o que eu acredito que seja muito mais valioso. Enfim, como eu disse, é o dia 273 e vamos ler Neemias capítulo 3, Zacarias capítulo 14 e Provérbios 20, versículos de 23 a 26. Pessoal, para a gente poder acompanhar a leitura junto com o Padre Mike, o capítulo 3 de Neemias a gente vai ler só até o versículo 32. O versículo 33 até o 38 a gente vai ler amanhã. O livro de Neemias, capítulo 3. Reconstrução da muralha. O sumo sacerdote Eliacibe e os sacerdotes seus parentes puseram mãos à obra e reconstruíram a porta das ovelhas. Consagraram-na e fixaram suas folhas. Continuaram até a torre do Sem e até a torre de Ananeel. Junto deles, os homens de Jericó trabalharam na reconstrução, e junto a estes, Zacur, filho de Imri. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Azená. Fizeram as vigas, fixaram suas folhas, trancas e ferrolhos. Ao lado deles, restaurou Meremote, filho de Uriás, filho de Acus. Junto a este, Mozolam, filho de Baraquias, filho de Mesezebel. Junto a este, Sadoc, filho de Baana. Junto deste, fizeram a restauração os de Tecoa, embora seus nobres se recusassem submeter-se a seus senhores. A porta do bairro novo foi restaurada por Joiada, filho de Fazéa, e Mozolam, filho de Bezodias. Fizeram as vigas e fixaram suas folhas, trancas e ferrolhos. Junto deles fizeram a restauração Meutias de Gabaon e Jadom de Meronote, com os homens de Gabaon e de Atalaia, à custa do governador da Transeufratênia. Junto dele fez a restauração o ourives Osiel, filho de Araías, e junto deste o perfumista Ananias. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Junto deles fizeram a restauração Rafaías, filho de Ur, chefe de meio distrito de Jerusalém. Ao seu lado o fez Gedaías, filho de Aromaf, diante de sua casa. Junto a este fez a restauração Atus, filho de Azebonias. A parte seguinte, até a torre dos fornos, foi restaurada por Melquias, filho de Herem e Assub, filho de Faate Moabe. Junto destes trabalhou Selum, filho de Aloés, chefe de meio distrito de Jerusalém, com suas filhas. A porta do vale foi restaurada por Anum e os habitantes de Zanoé. Eles a reconstruíram, fixaram suas portas, trancas e ferrolhos, e fizeram 500 metros de muralha até a porta do lixo. A porta do lixo foi restaurada por Melquias, filho de Recabe, chefe do distrito de Bet-Acarem. Ele a reconstruiu e fixou suas folhas, trancas e ferrolhos. A porta da fonte foi restaurada por Selum, filho de Col-Oza, chefe do distrito de Masfa. Ele a reconstruiu, a cobriu e fixou suas folhas, trancas e ferrolhos. Também construiu a muralha da piscina de Selá, junto ao jardim real, até a escadaria que desce da cidade de Davi. Em seguida, Neemias, filho de Asboque, chefe de meio distrito de Bet-Sur, restaurou até as tumbas de Davi, a piscina artificial e a casa dos heróis. Em seguida, trabalharam os levitas Reum, filho de Bani, junto dele Asabias, chefe de meio distrito de Seila, seu distrito. Em seguida, trabalharam na reparação seus parentes, Benuí, filho de Enadad, chefe de meio distrito de Seila, junto dele Azer, filho de Jesua, chefe de Masfa. Restaurou o setor a partir da subida do arsenal do ângulo. Baruque, filho de Zabai, restaurou o setor que vai do ângulo até a porta da casa do sumo sacerdote Eliacibe.
Meremote, filho de Uriás, filho de Acós, restaurou da porta da casa de Eliacibe até o final dela. Depois fizeram a restauração os sacerdotes que habitavam no vale do Jordão. Benjamim e Assub restauraram a parte diante de sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maasias, de Ananias, restaurou a parte ao lado de sua casa. Benui, filho de Enadad, reparou o setor da casa de Azarias até o ângulo e a esquina. Falel, filho de Oze, restaurou a parte do ângulo e a torre saliente do palácio real, a de cima, que dá para o pátio do cárcere. Depois Fadaías, filho de Faros, reparou até diante da porta da água, ao leste da torre saliente. Os doados viviam no Ofel. Em seguida trabalharam os de Técoa, da torre grande saliente até a muralha do Ofel. A partir da porta dos cavalos, fizeram restauração os sacerdotes, cada qual diante de sua casa. Em seguida, Sadoc, filho de Emer, reparou a parte diante de sua casa, e depois dele o fez Semaías, filho de Sequenias, encarregado da porta do oriente. Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Selef, restauraram o setor seguinte. Mozolam, filho de Baraquias, restaurou diante de sua casa. Em seguida, o ourives Melquias restaurou até a casa dos doados e dos comerciantes, diante da porta da inspeção, e até o aposento superior da esquina. A parte entre o aposento superior da esquina e a porta das ovelhas foi restaurada pelos ourives e comerciantes. O livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Eis que chega o dia do Senhor, em que se repartirão despojos no meio de ti. Mobilizarei todas as nações contra Jerusalém. Conquistarão a cidade, saquearão as casas, violentarão as mulheres. A metade da população partirá para o desterro. O resto do povo não será expulso da cidade. Porque o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como quando saía para lutar na batalha. Naquele dia, assentará os pés sobre o Monte das Oliveiras, a oriente de Jerusalém, e o dividirá pelo meio com um vale dilatado, do nascente ao poente. A metade do monte se afastará para o norte, a outra metade para o sul. O vale de Enom ficará bloqueado, porque o vale entre os dois montes continuará a sua direção. E vós fugireis, como quando houve o terremoto nos tempos de Osias, rei de Judá. E virá o Senhor meu Deus, com todos os seus consagrados. Aquele dia não se dividirá em luz, frio e gelo. Será um dia único, escolhido pelo Senhor, sem distinção de noite e dia, porque ao entardecer continuará havendo luz. Naquele dia brotará um manancial em Jerusalém. A metade fluirá para o mar oriental, a outra metade para o mar ocidental, tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de todo o mundo. Naquele dia o Senhor será único, e único será o seu nome. Todo o país se aplainará, desde Gabá até Remon-Negueb. Jerusalém estará no alto e habitada, da porta de Benjamim até a porta velha e até a porta do ângulo, da torre de Ananeel até o lagar do rei. Estará habitada, não voltará a ser proscrita. Habitarão tranquilos em Jerusalém. O Senhor lhes imporá o seguinte castigo a todos os povos que lutaram contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem de pé. Seus olhos apodrecerão nas órbitas. Sua língua apodrecerá na boca. Naquele dia os assaltará um pânico terrível enviado pelo Senhor. Quando alguém pegar a mão de um camarada, o outro voltará a mão contra ele. Até Judá lutará contra Jerusalém. Arrebatarão as riquezas dos povos vizinhos, prata e ouro e trajes inumeráveis. Naquele dia, os chocalhos dos cavalos levarão escrito consagrado ao Senhor. Os caldeirões do templo serão como os aspersórios do altar. Todos os caldeirões de Jerusalém e de Judá estarão consagrados ao Senhor. Os que vierem oferecer sacrifícios os usarão para cozinhar neles. E já não haverá mercadores no templo do Senhor dos Exércitos naquele dia. O livro de Provérbios, capítulo 20, versículos de 23 a 26.
O Senhor detesta pesos desiguais. Não é justa a balança com fraude. O Senhor dirige os passos do homem. Como pode o homem discernir o próprio caminho? É tentação fazer um voto sem mais nem menos, e depois de prometido, refletir. Rei prudente espalha os perversos e faz rodar sobre eles a roda. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Te agradecemos pela tua bondade, agradecemos pelo teu amor por nós, agradecemos por esse chamado que todos nós temos de participar da construção do teu reino. O chamado que tu nos deste para, seja lá onde estivermos, este é o lugar que o Senhor nos fez responsáveis. Esse é o espaço do teu mundo que tu nos confiou para torná-lo belo para ti, para torná-lo bom para ti, para levar a tua presença a esse lugar, porque a tua presença está conosco, Senhor Deus. Tu nos fizeste templos do teu Espírito Santo. Então nos ajude também a ser agentes do teu Espírito Santo. Nos ajude a sempre ser agentes que façam a tua vontade. Nos ajude a sempre ser filhos e filhas que trazem a tua luz e o teu amor, a tua esperança e a tua misericórdia, a tua verdade, a tua justiça, a tua compaixão, a tua coragem, a tua voz, para onde quer que formos no mundo. Para que a tua voz seja ouvida, para que a tua justiça seja cumprida, para que a tua verdade seja proclamada, para que a tua misericórdia seja encontrada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar com o livro de Zacarias, tá? Vimos a conclusão do livro de Zacarias, onde, vemos essa promessa, né? E vamos ver mais sobre isso, mais sobre essas profecias, sobre o dia do Senhor, que após o julgamento ter sido pronunciado, após a justiça ter sido cumprida, após a paz ter sido restaurada, que o Senhor redimirá a terra e o céu. A gente vai ver isso cada vez mais quando chegarmos no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, né? Mais pro fim desse ano. Mas temos meio que uma palhinha, né? Um trailer, uma pequena amostra disso aqui no versículo 6 do capítulo 24, que diz: Aquele dia não se dividirá em luz, frio e gelo. Será um dia único. E lá no livro de Apocalipse diz que não haverá mais noite, porque diz que não será mais usado luz do sol nem da lua, porque o Senhor Deus os iluminará. Então você tem essa proclamação, essa promessa de Deus restaurando todas as coisas. O julgamento virá e os oprimidos serão libertos e os opressores punidos. Então todas as nossas ações serão expostas. Ou seja, basicamente a profecia é que vamos receber o que merecemos. Agora, sabemos que em Cristo isso não acontece, né? Em Cristo não recebemos o que merecemos. Cristo tomou sobre si o que merecíamos. Ele tomou a morte que merecíamos, ele assumiu a culpa, a vergonha, ele tomou o pecado que cometemos sobre si mesmo para que você e eu não recebamos o que merecemos. E isso é incrível. E é muito importante de se lembrar, à medida que nos aproximamos cada vez mais e mais, cada dia que passa, tudo que vamos ver no... Assim, ainda faltam algumas semanas, mas logo logo vamos chegar ao Novo Testamento, onde temos Jesus Cristo, Deus em pessoa, vindo ao mundo, sofrendo por nós, morrendo por nós, ressuscitando por nós, salvando nossas vidas, tornando possível para nós termos uma nova vida e nos dando o Espírito Santo para que possamos viver essa nova vida. À medida que nos aproximamos disso, vale a pena parar de vez em quando e simplesmente reconhecer o quão incrível que isso é. Não tem nem palavras para descrever, porque vimos a história tantas vezes e muitas vezes por conta disso pode acabar se tornando algo normal para nós. Mas não é normal. É algo extraordinário, algo que somente Deus em pessoa poderia fazer. É incrível demais. Enfim, antes de irmos para o livro de Neemias, diz lá no final de Zacarias: Naquele dia, os chocalhos dos cavalos levarão escrito, consagrado ao Senhor. Cara, olha isso, os chocalhos dos cavalos serão dedicados ao Senhor. Daí continua, né? Os caldeirões do templo serão como os aspersórios do altar. Então, aquilo que é sagrado vai ser ainda mais sagrado, né? Daí lá, todos os caldeirões de Jerusalém e de Judá estarão consagrados ao Senhor. Ou seja, o que é ordinário se tornará sagrado. E isso é sensacional. O que é santo será ainda mais santo. E o que não é nem um pouco santo se tornará santo. E isso é o que Deus fez por nós ao nos tornar seus. Ele nos consagrou, Ele nos separou, Ele nos tornou santos. E assim somos chamados, claro, a viver essa santidade. Agora, lá em Neemias, e eu imagino que você pode ter achado essa parte meio chata. Tipo,
Cara, eu achei que esse negócio de nome já tinha acabado. Pra que temos que ler mais nomes? Bom, primeiro, porque eles estão aqui no livro, né? Então a gente tem que ler. Segundo, eles na verdade são muito importantes, porque eles nos mostram que Neemias, sim, ele é quem reconstrói as muralhas, mas que na verdade não é ele quem reconstrói as muralhas. Fez sentido? Tipo, o Senhor está com ele, mas aqui no capítulo 3 mostra toda essa equipe que estava envolvida no processo. E que foi um trabalho em conjunto, que sem todos esses nomes, sem todas essas famílias, o projeto não teria dado certo, e eles terminaram em pouco mais de 50 dias a reconstrução das muralhas ao redor da cidade de Jerusalém. E mesmo com muita gente contra, ainda assim essas pessoas elas foram lá e fizeram acontecer. E cada uma participou de uma forma especial, e isso é importante de se notar que, beleza, primeiro, eles estavam fazendo o trabalho do Senhor, o Senhor estava com eles. Segundo, Neemias, ele não fez isso sozinho, ele teve a ajuda de muita gente. E terceiro, cada grupo de pessoas participou de uma forma diferente. Por exemplo, no começo diz lá: o sumo sacerdote Eliacibe e os sacerdotes seus parentes puseram mãos à obra e reconstruíram a porta das ovelhas. E isso é muito importante. Consagraram-na e fixaram suas folhas, continuaram até a torre do Sem e até a torre de Ananel. Ou seja, eles não só construíram a porta das ovelhas, eles não só colocaram a mão na massa, aliás, isso é outra coisa, né? Que o sumo sacerdote e seus parentes, os outros sacerdotes, eles que deram início à construção. E tem uma coisa que eu lembro que eu ouvi na época do seminário, o reitor que tinha dito, ele disse: Cavaleiros, se eu ouvir alguém aqui dizer isso, vocês estão fora. Que no caso era dizer: essas mãos são feitas para cálices, não para calos. E ele disse: se eu ouvir alguém de vocês dizer algo do tipo, pode ir embora. Porque ele estava dizendo que nós temos que trabalhar, né? Temos que botar a mão na massa, fazer as coisas. Sempre que tiver algum trabalho para fazer, tem que ir lá e fazer. Assim como Eliacibe aqui, que ele e seus irmãos, eles foram os primeiros a ir lá pegar as ferramentas para ajudar na construção. Porém, eles não só fizeram isso, mas eles também consagraram a porta. Agora, isso aqui é interessante. Eles consagraram a porta das ovelhas. E por que eles fariam isso? Bom, não porque a porta das ovelhas é uma porta santa, mas porque, bom, se tornou santa depois que eles consagraram, né? Mas eles fizeram isso porque eles entendem que, sim, o que estamos fazendo aqui é apenas construir uma porta, é só a reconstrução de uns muros. Mas essa reconstrução dessa porta, essa reconstrução das muralhas, é um trabalho santo. Porque é um trabalho dedicado a Deus. Estamos fazendo o que ele pediu. E é aí que tá. Sempre que eu e você estamos trabalhando, esse trabalho tendo ou não alguma ligação com a igreja ou com Deus, independente de ser um trabalho voluntário ou não, todo o trabalho que você e eu fazemos, se reconhecemos que fomos chamados para fazê-lo, assim como Neemias foi chamado, né? Porque ele não simplesmente acordou falando, eu vou lá hoje reconstruir as muralhas de Jerusalém. Não, foi o Senhor quem plantou isso no coração dele. E quando você e eu somos chamados para qualquer trabalho, quando nós exercermos nossa vocação, que pode ser no setor de contabilidade, pode ser ensinar, pode ser coleta de lixo, pode ser construção de muros, pode ser construção de escadas, pode ser. Não importa qual seja o trabalho. Qualquer trabalho que você e eu somos chamados a fazer é o trabalho do Senhor, porque Ele nos chamou para isso. E isso significa que cada dia pode ser consagrado. Tudo que você faz pode ser consagrado. E é isso que o sumo sacerdote Eliacibe e seus irmãos fizeram, né? Eles construíram a porta das ovelhas e a consagraram. E isso é, sensacional, né? Daí continua falando sobre o que cada família ajudou a reconstruir. Mas uma parte é interessante, e fala lá sobre os tecoitas, né? Aqueles que vieram de Tecoa. Diz lá: seus nobres se recusavam a submeter-se ao Senhor. Junto deste fizeram a reconstrução os de Tecoa, embora seus nobres se recusassem a submeter-se a seus senhores. E os tecoitas, o povo de Tecoa, vamos ouvir mais sobre eles mais tarde também, porque eles não construíram só essa parte, mas eles construíram mais coisas ao redor da muralha de Jerusalém. Então, eles eram trabalhadores dedicados, mas os seus nobres se recusavam a se submeter ao Senhor. E, vendo isso, precisamos perguntar a nós mesmos: existe algum trabalho, algum serviço que você ou eu achamos que está abaixo de nós? Porque se existir, então estamos errados. Não existe esse negócio de eu sou melhor do que isso, não é um serviço para mim. Não existe isso. Todo trabalho pode ser usado para participar da grande obra, no grande trabalho de Deus. Lembra dos capítulos 1 e 2 de Gênesis? O que Deus faz, né?
Deus cria. O que significa, em outras palavras, dizer que Deus trabalha. E por conta disso, para nós, seres humanos, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não existe esse negócio de, isso é trabalho para qualquer um. Qualquer um pode fazer isso. Tipo, exatamente, qualquer um, incluindo você. Porque cada aspecto do trabalho, cada tipo de trabalho, quando você o faz como um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, você, pelo simples fato de estar fazendo isso, você se assemelha, de certa forma, ao Senhor. Você participa do grande trabalho de Deus. Não existe nenhum trabalho abaixo de nós. Daí continua falando lá sobre as famílias, e eu acho incrível que diz lá no versículo 12, né? Junto destes trabalhou Selum, filho de Aloés, chefe de meio distrito de Jerusalém, com suas filhas. E, tipo, eu acho que ele não tinha filhos, né? Porque nos outros tá falando sobre filhos, aí nesse aqui fala sobre as filhas, e eu acho isso muito legal. Daí fala lá também algumas vezes em que eles estavam reparando a parte ao lado ou a parte em frente da sua casa. E conforme você vai lendo, você se pergunta: eita, que específico, por que que diz lá que eles estavam restaurando a parte perto da casa deles? E isso pode ser visto de duas formas, e as duas podem ser verdade. Uma é que eles olharam para a parte do muro do lado da casa deles e falaram: beleza, essa é a minha parte, eu moro aqui, né? E lembra que na oração de hoje pedimos ao Senhor para que nos ajudasse a trazer a luz e a verdade dele para o lugar em que ele nos confiou nessa terra, o pequeno espaço que ele nos tornou responsáveis. Então pode ser isso. Eles viram e pensaram: tá bom, o Senhor me colocou aqui e eu sou responsável por essa parte. Eu sou responsável pela minha casa. Eu não sou necessariamente responsável pela casa de outra pessoa. Eu sou responsável pela minha vida e pela da minha família. Eu não sou responsável pela vida de outra pessoa ou pela família de outra pessoa. E claro, de certa forma, somos também responsáveis no sentido de ajudar sempre aqueles ao nosso redor. Mas acho que você entendeu a ideia, né? Pode ter sido esse o motivo, pode ter sido por humildade ou por simplesmente dizer: eu moro aqui, faz sentido que a minha parte para restaurar seja aqui, né? Mas eu já li alguns artigos que diziam que também poderia ser por uma questão de ser mesquinho, ou só olhar para o próprio umbigo. Óbvio que não estava escrito, né? Olhar para o próprio umbigo, né? Lá ele usou uma palavra chique que é pusilanimidade. Pusilanimidade. É essa palavra difícil de falar que basicamente significa uma pessoa que é fraca em espírito. Até covarde em certos sentidos. Alguém que não pensaria duas vezes em arriscar a vida do outro para salvar a própria pele. E aqui, no caso, você tem todas essas outras pessoas e suas famílias reconstruindo partes do muro que talvez não tenham conexão com elas, enquanto esses aqui estão construindo a parte que vai beneficiar eles mesmos. E isso mostra uma falta de caráter, uma falta de solidariedade, de generosidade, de magnanimidade, mas mostra uma falta de amor até. E preocupação porque assim, tem pessoas que não iam conseguir construir a parte em frente à casa delas. Então, mas de novo, qualquer que seja a interpretação que você ou eu tenhamos, tem uma lição nisso. E temos que pensar não só sobre essas pessoas dessa época que ajudaram a reconstruir o muro que estava em frente às suas casas, mas e quanto a mim? Em que área da minha vida eu devo dizer: tá, o Senhor me colocou como responsável desse pedaço aqui, dessa parte, ele me colocou aqui para tomar conta dessa determinada área. Então eu não preciso me preocupar com outros lugares, no sentido de eu posso me preocupar, eu posso me interessar, mas nessas outras áreas talvez eu não tenha influência, então eu vou gastar minha energia onde eu posso fazer a diferença, onde eu posso melhorar as coisas, né? Ou também podemos olhar para essas áreas de nossas vidas e reconhecer um chamado do Senhor de repente não só cuidar do meu jardim, mas ajudar o meu vizinho a cuidar do dele. Talvez o Senhor Deus esteja me chamando não só para lavar a minha calçada, mas também ajudar a lavar a calçada da senhora que mora do meu lado, que já está com uma idade avançada. E meio que nessa ideia, não é necessariamente uma regra absoluta, tá? Mas com certeza é algo para se refletir. Que assim, cuide da sua casa, arrume seu quarto. Inclusive, eu já li uma citação interessante de um professor uma vez que dizia: comece arrumando seu quarto. Porque muitas pessoas pensam ter a solução para o mundo, porém o próprio quarto delas, elas não arrumam. Então, arrume o seu quarto, que é uma versão menor do mundo, primeiro. Porém, acima de tudo, esteja atento à voz de Deus. Porque pode acontecer de o Senhor estar te chamando a cuidar não só de si mesmo, mas também das pessoas ao seu redor. E, de novo, pessoal, é difícil de saber quando é hora de fazer uma coisa ou outra coisa. Então, nesses momentos, precisamos ir ao Senhor e dizer: Senhor, nesse momento da minha vida,
O Senhor está me chamando para me dedicar a outros lugares? Ou o Senhor está dizendo, não, fique onde você está. Eu preciso que você melhore este lugar onde eu te coloquei. E não dá para saber, pessoal. Não dá para saber sem consultar o Senhor. Então precisamos da graça, da visão, da orientação e da sabedoria do Senhor. E por isso precisamos rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você, de verdade. Eu estou rezando por você todo dia. E eu peço, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.